Bom, meu povo, boa noite a todos aí. Mais uma vez aí agradecer a compreensão de todos vocês. Ontem a gente teve um atropelo aqui, né? De última hora. Não deu tempo da gente fazer a aula ontem. E aí só tava nosso amigo Cláudio e Natália, e depois chegou Danilo. Bom que deu tudo certo. Estamos aqui hoje de novo, né? Ó, também quero agradecer a vocês aí pelas visualizações lá no das aulas, né? Eu tava olhando lá, chegou a 78 visualizações. Isso é muito bom. Significa que a galera assistiu várias vezes as aulas, né? Inclusive teve pessoas de fora, né? Que assistiram a aula. Eu liberei lá só para testar. E aí, pessoas que eu nem conheço falaram comigo no privado lá, agradecendo pela aula, que conseguiu entender em uma aula que muitas vezes, que já estavam tentando assistir várias aulas e não conseguiam entender. Então, valeu. Isso só foi possível graças a vocês, né? Que a gente manteve esse grupo aqui. Umas duas pessoas falaram comigo que eu não sei nem onde mora. Falaram comigo lá no direct lá. Enfim, eu fiquei muito feliz com isso, sabe? Muito feliz mesmo. Então, só tenho a agradecer a Danilo aí, a Cláudia, a Natália, a Beto, Darlando, a Ângela aí, a Milena, o pessoal do grupo aí que mantiveram firme e forte aí. A gente deu aquela paradinha no grupo, mas na hora que a gente ativou aqui, e Danilo disse, professor, bora. Aí os concursos, que Tiara também, e aí deu tudo certo. E aí, eu estava conversando com o Tiara hoje e tem uma lista de concurso aí, meu povo. Já na agulha aí, né? Não sei se vocês estão sabendo, né? Tiara tá acompanhando aí também, vai ficar jogando no grupo aí. Mas, ó, Polícia Penal da Paraíba tá engatilhado. Polícia Civil do Piauí. Polícia Civil da Bahia. Vai ter também Polícia Penal de Sergipe. O Nordeste todo aí tá barril, viu? Então, ó, vai faltar dinheiro para o cara fazer concurso aí e dinheiro para viajar. E dinheiro para o cara se manter aí nessas viagens, né? Essa é a verdade. Então, meu povo, o foco aqui, como eu sempre digo a vocês, não é abrir um computador e dizer o que é que vocês têm que trocar de peça. Não. O foco aqui é justamente a gente focar na banca do concurso. Essa banca aí, ela é unificada, né? É a FUNESC com a Universidade do Ceará, certo? Se vocês pesquisarem aí questões de informática e de outras matérias, essas bancas têm muito pouco, tá? Tem muito pouco. Então, o que é que eu estou fazendo? Dei uma pesquisada aqui, vi com outros professores, inclusive com alguns colegas meus de Recife, e que estão lá com um cursinho também a todo vapor. Então, o que acontece? Essa banca, a linha dela de trabalho é muito parecido com a. Eita, agora me fugiu o nome da banca. Me fugiu o nome da banca, daqui a pouco eu lembro. Então, a gente está garimpando, também estou pedindo aos meninos que me mandar para mim, tanto dessa banca aí, da Universidade do Ceará, certo? E da IDECAM, ela é muito parecida, tá? A forma deles, os critérios, tudo. Então, eu estou mesclando, tá? Pode ser que vocês, nos exercícios, vocês pegam uma questão, joguem lá no Google e quando vê, aparece lá IDECAM, porque vocês vão ver que são muito parecidos a forma que eles perguntam e a forma que eles cobram. Tá? A IDECAM, se me falha a memória, a IDECAM mesmo. Tá bom? Então, eu estou misturando tudo, estou mesclando aí, tá bom? Para vocês misturar mesmo, porque ela tem muito pouco, tá? É muito pouco as questões dela. É feita a UPNet aqui, né? Quem há tempo faz concurso sabe que a UPNet também tem muito poucas questões, tá? Então a gente tá dando aquela mesclada, beleza? Então, ó, eu deixei aí 20 questõezinhas, eu tenho certeza que vocês rabiscaram, tentaram fazer. Nosso amigo Cláudio aí, esses dias me mandou aí duas questões que ele achou interessante, tá? Cláudio até disse, professor, dê uma orientação aí na correria, eu acabei, até peço desculpa, viu, Cláudio? Tinha até falado com você ontem. Na correria não deu tempo de eu responder a Cláudio, mas o que eu fiz? Peguei essas duas questões que Cláudio me mandou, eu incluí aí na nossa bateria de questões. Tá? As duas estão aí. Inclusive, uma delas é essa primeira aí. Tá bom? Então, assim, os demais, se tiver algumas questões, professor, essa questão eu fiquei em dúvida e tal, manda para mim, o que é que eu faço? Na próxima aula, eu já incluo a que vocês tiverem com dúvida. E a gente já joga lá.
Então, se Natália tiver em dúvida, estiver baixando questões, Danilo, Beto, o pessoal tudo aí, manda para mim as questões, que aí quando for na aula seguinte eu já coloco na maratona, coloco elas no meio lá, que fica melhor, porque aí explica para todo mundo. Beleza? Então vamos embora aqui. Vou ativar aqui essa danadinha. Travou, foi tudo aqui? Voltou, voltou? Oh, agora foi. Estão me ouvindo aí? Tá de boa aí? Tá travando aqui. Sim, tá ouvindo sim. Olha aí, que travou foi tudo aqui. Vou mudar aqui a internet aqui. Ver se ela vai. Se eu consigo transmitir. Eita, que o slide travou aqui, peraí. Bora. Estão vendo aí o slide? Tá de boa? Tudo certinho aí? Agora Beleza. tá. Pronto, beleza. Agora passou até demais, peraí. Deixa eu sincronizar ele aqui. Agora ele sincronizou. Bom, pô, essa questão aí foi uma das que eu comentei com vocês agora há pouco, que Claudio me mandou, tá? Claudio até comentou comigo. Professor, eu acho que essa questão, assim, já fez uma parecida, mas eu achei ela interessante, então coloquei aqui, tá? Isso não me falha a memória, a outra é a questão 6. Acho que é a 6 ou é a 14, não me recordo. Quando chegar nela, eu digo a vocês, tá? Então, ó, o que é que ele diz essa questãozinha aí? Fala do pacote do LibreOffice, né? Que a gente é acostumado a fazer as questões aí do pacote, Word, Excel, né, PowerPoint. E aí ele diz o seguinte, né? Considera a seguinte planilha da eletrônica do cálculo, né? Então, se é do cálculo, é LibreOffice, né? E ele diz o seguinte, onde são mostradas as colunas A e B e C, e as linhas de 1 a 5, ok? E aí, o que é que ele te disse? Ele te dá a planilhazinha aí, você vai notar que a coluna A e a coluna B, vou aceitar Darlanzão aqui, que chegou agora aqui. Deixa eu ver, Darlan. Bora, Darlan? Tá entendendo? A internet dele tá lenta. Então, o que acontece? Duas colunas aí, A e B, e vocês vão notar que a coluna C, ela está um pouco maior, tá? Então, se você analisar direitinho essa questão, você vai ver que a banca, ela tentou tirar o seu raciocínio aí. Porque se você olhar para a coluna C, você vai ver que aparece lá, igual, mínimo, e aí ele abre o parênteses, bota um 13 dentro, depois bota um ponto e vírgula, né? E aí ele continua embaixo. Ele continua embaixo. Fala, guerreiro. Boa noite, meu irmão. Começamos agora, viu? Então, o que acontece? Aí ele continua embaixo, ele já bota soma, aí abre parênteses, bota mínimo. Mas se você analisar o que está dentro da coluna C, é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Tá? É tudo isso aqui. Ó. Certo? Eita, deixa eu apagar aqui. Ó. Tudo isso aqui. Certo? Então, se você olhar para a coluna C, ela está meio que partida ali em três pedaços. Como é que se diz? A fórmula. Mas é tudo isso aí. Então, o que é que eu passo para vocês aqui? Um bizu bem rapidinho para vocês fixarem aí. Toda vez que vocês tiverem uma fórmula, e nessa fórmula tiver
Voltou aí? Vou mudar essa internet aqui. Agora eu mudei. Então, ó, toda vez que vocês tiverem uma fórmula nessa grandeza aí, vocês vão ver que ele abre um parênteses, aí ele fala 13, depois entra a soma, abre outro parênteses, depois ele fecha lá na frente. O que é que vocês têm que fazer? Tem que resolver primeiro de dentro para fora. Sacou? De dentro para fora. Que aí você resolve rapidinho. Porque assim, a galera do grupo aqui, isso aí eu falo sem medo de errar. Todo mundo aqui já vem um tempo na comunidade da história, na lida aí dos concursos. Então, assim, vocês já estão encalejados de saber que toda fórmula, né, se começa com um sinal do igual, para ser fórmula. Se você, dentro de uma célula, não colocar a fórmula, colocar direto, mínimo, tal, não sei o que, máximo, e der um enter, ele vai dar um monte de jogo da velha, né? Ele vai dar um erro. Então, o Excel, ele não entende. Então, o Excel só vai entender que isso é uma fórmula quando você começa com o sinalzinho aqui, ó, do igual. Beleza? Aí, o que acontece? Quando eu digo começar de dentro para fora, você vai começar resolvendo isso daqui, ó, primeiro, ó. Tudo isso aqui, ó. Certo? Tudo isso aqui. Então, o que é que você vai fazer? Se você analisar, ele diz aqui, ó, ele fala primeiro no mínimo e depois ele vai no máximo. Beleza? Então, o que é, galera? O que é que a gente vai fazer? Por enquanto, a gente vai, ó, eu vou riscar aqui para vocês se ligarem. Eu vou esquecer esse lado da fórmula. Beleza? O que é que vocês vão fazer? Mínimo. Ele pergunta, mínimo. Vamos por parte para vocês entenderem bem tranquilo, tá? Aí ele disse, mínimo de A1 até A3. De A1 até A3. O que é que você vai fazer? Tá? Ó, vou isolar isso aqui também, é para você entender por partes. Beleza? Então, ele pede para você mínimo, tá? De A1 até A3. É só você olhar aqui, ó. Coluna A, beleza? Coluna A. Eita, que esse mouse hoje está danado. Coluna A, tá? Quem é o mínimo de A1 até A3? Esse foi baboseira, como diz a história. Só que veja só, muito cuidado. Vocês perceberam alguma coisa errada aí quando eu circulei aí a coluna A? Vocês perceberam? Claudio, percebeu aí? Pessoal, Sim. vocês notem que ele é bem claro, de A1 até A3. E eu, quando eu contornei aqui, eu fui até A4. Então, cuidado. Por quê? Se ele está pedindo de A1 até A3, esse daqui não entra, beleza? Então, quem é o mínimo de A1 até A3? É o 3. Então, cuidado. E se você não prestar atenção nesse detalhe, você vai colocar aqui o mínimo de A1 até A3, você vai colocar 1 e vai dar errado no final, só que tem a resposta do errado. Então, cuidado, tá? Então, esse ladinho aqui agora vai valer, olha, 3. Vai valer 3. Beleza? Então, esse lado aqui você já achou. Esse lado aqui você já achou. Certo? Vou voltar agora a apagar o outro lado, que é que me interessa agora. Então, agora, a minha missão é achar o máximo. É achar o máximo. Aí você nota que o máximo, ele diz de B1 até B4. Ou seja, vou trocar aqui a cor para ficar bem legal. Ou seja, ele agora vem na coluna toda. Ó, na coluna toda. Aí ele diz, que é o máximo de B1 até B4? 13. 13. Certo? Então, ó, tudo isso aqui agora vai valer para você 13. Vai valer 13. Beleza? Então, eu achei o mínimo, achei o máximo. Então, o que é que agora eu tenho que fazer? O próximo passo aqui. É que esse mouse tá. Vamos lá, trocar a cor aqui. Tá, borracha, tá? Minha função agora é somar o que eu achei. Então, somar o que eu achei. Ele está dizendo aqui, ó. Quando você achar o mínimo,
e você achar o máximo, você soma, tá? Então, se eu quero somar, eu vou ter quanto? 16. 16. Certo? Então, note que eu, somei o meu mínimo e meu máximo. Deu 16. Então, essa fórmula agora vai ficar assim, ó. Ele quer saber o mínimo. Ele quer saber o mínimo. Ele abriu um parênteses e ele botou 13 e você achou quem? O 16. Aí diz, quem é o mínimo entre 13 e 16? 13. Então, notem que a banca, ela só deu para você isso daqui. Só deu isso daqui. E disse, te vira aí. Acha o mínimo, depois acha o máximo, soma os dois, e aí tu encaixa aqui, de lado do 13. Então, foi o que a gente fez aqui. A gente achou aqui o mínimo, tá? A gente achou o mínimo aqui, ó. Achou o máximo, beleza? Achou o mínimo aqui, achou o máximo. E depois a gente encaixou ele aqui de lado do 13. E aí, justamente, onde veio a pergunta final aqui, ó. Quem é o mínimo entre 13, tá aqui, ó. 13 e todo mundo que você achou aí. Quando você somou, porque o cara disse aqui, ó. O cara falou para aqui, some de 16. Então, questãozinha muito boa. Tinha feito, Cláudio? Já fez ela. Deu certinho, né? De Deu boa, né? certo. Pronto. Então, pessoal, alguém ficou em dúvida nessa questãozinha aí? Tudo certo, né? Já, como disse Cláudio, a gente já tinha resolvido uma questão parecida com essa, né? Então foi bom que a gente deu uma treinada aí, tá? Mas lembre-se, quando tem uma forma assim muito grande e tem vários parênteses, sempre se resolve de dentro para fora. Você vê que eu resolvi primeiro o mínimo e o máximo, né? Depois eu eliminei um parênteses, fui para o próximo que ele diz que era onde tinha soma. Somei 13 mais 3. E no final eu verifiquei quem era o mínimo, né? De todo esse aí. Então, 13 e 16, 13. Beleza? Vamos para a próxima aí. Nossa segunda questãozinha que diz assim, ó. Quando você navega na internet, o uso dos protocolos HTTPS, ele é comum aparecer na barra de endereço, tá? E ele diz que o ícone de um cadeado ao lado da URL. Então, a URL são os endereços dos sites, tá? Só recapitulando para vocês. Aí ele fala o seguinte: considerando esse fato, atente às seguintes informações. Item 1, ele fala: o cadeado informa que a comunicação com o site em questão está fazendo uso criptografado, tá, de protocolos seguros de transporte de hipertextos OpenSSH. Ok? Aí ele diz no item 2, a figura do cadeado procura segurar que a troca de informações, entre o navegador e o site está protegida de intrusos. Ok? E o item 3 é o seguinte, que o protocolo TSL, bastante usado nesses casos, não garante a total segurança da website, pois este ainda pode sofrer ataques DDoS, entre outros. Ok? Então vamos por parte, vamos item a item. Quando o cara diz assim, que no item 1, que o cadeado informa que a comunicação com o site em questão está fazendo uso criptografado do processo seguro de transportes de hipertextos. Meu povo, a gente aprendeu que quando a gente bota lá um HTTPS é porque ele criptografa, né? É um site seguro. Então, se liga só aí na manha da banca. O que ela fez?
Quando ela diz que o cadeado informa que a comunicação com o site em questão está fazendo uso criptográfico do protocolo, tá? Até criptografado, beleza, tá? Por quê? O cadeado ele criptografa, tá? Só que quando ele fala assim, do protocolo seguro de transporte de hipertexto OpenSSH. Aí, meu povo, o cadeado realmente está criptografando o site, não o protocolo. Então, o errozinho aqui, tá? Cadê ele aqui? Está aqui, ó, no protocolo. Como tá vermelho, fica bem legal. No protocolo. Porque até criptografado, ok. Quando ele diz protocolo, aí já ficou errado. E aí ele diz o seguinte, né? Protocolo do seguro de transporte de hipertexto OpenSSH. O que significa o transporte OpenSSH? O transporte OpenSSH são protocolos de redes para acesso seguro remoto. Então, assim, quando alguém acessa seu computador através de um Anydesk, de um TView, esse protocolo de acesso a outra máquina, esse protocolo é chamado OpenSSH. É o protocolo de rede para acesso remoto. E não é o caso, né? Quando ele fala lá em cima URL, são endereços dos sites. Então não tem nada a ver com acesso remoto, tá? Por isso que quando ele fala ali, até criptografado, estava indo tudo bem. Mas quando ele diz protocolo seguro de transporte de hipertexto, não é de hipertextos, tá? E sim de dados. E quando você acessa o computador da pessoa, você acessa o quê? É o protocolo de dados. Você vai lá, você manda dados para lá, eu trago dados para cá, e fica aquela troca de pacotes. É assim que ele funciona, tá? Então, quando ele botou OpenSSH, não encaixou aí na pergunta, porque a pergunta se refere a quem? A protocolos lá de navegação, não de acesso remoto. Então, esse danadinho aqui, ó, é para, vou até botar aqui para vocês anotarem aqui, ó. Acesso remoto. Ok? Acesso remoto. Acesso remoto. Beleza? Então, o item 1 aqui é falso. Beleza? O item 2 é o seguinte. Então, ó, só uma observação. Se o item 1 for falso, como a gente marcou aqui, então a gente já descarta a letra a letra B e a letra C e a letra D. Então a gente já marcou direto aqui, ó, letra C, tá? Já marcou direto. A banca foi até legal com a gente aí, né? Porque se a primeira tá errada, a gente já eliminou três vezes, sobrou a uma, acabou. Então, no concurso, uma questãozinha dessa, você já passa para a próxima e não perde muito tempo. Mas como a gente está aqui tirando dúvidas de vocês nessa maratona, eu vou explicar item aí, tá bom? O item 2 é o seguinte, que a figura do cadeado procura assegurar que a troca de informações entre os navegadores e o site está protegida. Verdadeiro. Tranquilo. É por quê? Porque ele está criptografado. Verdadeiro. O item 3 é o seguinte, que o protocolo TSL, bastante usado nesses casos, não garante a total segurança do website, pois este ainda pode sofrer ataques DDoS, entre outros. Então, o que é ataque DDoS? Ataque DDoS é um ataque em massa, né? É quando como é que se diz? O hacker, ele solta vários ataques em várias máquinas. Ele fica tentando acessar aquele servidor até derrubar ele. Isso chama-se ataque DDoS. Ah, o site do Detran saiu do ar. Por quê? Porque ele deu um ataque DDoS. Né? Ele botou aí 2.000 máquinas ao mesmo tempo para tentar acessar o Detran. Então, até que o Detran viu que estava todo mundo querendo acessar, derrubou o firewall. O firewall não segurou todo mundo. Então, derruba. Sai fora do ar. Então, o ataque DDoS é ataque em massa. Beleza? Então, a terceira item aqui também é verdadeiro. Tá? A gente já tinha achado a questãozinha correta, mas só para vocês entenderem como é que funcionava. Fechou? Então, questãozinha 2, letra C. Questãozinha número 3, diz assim: no que se refere aos recursos do editor de texto lá do Word, a execução do atalho de teclado tem por objetivo abrir o seguinte objeto. Ele diz o seguinte, que a caixa de diálogo de busca e pesquisa, tá? A caixa do Smart Art para inserir um gráfico,
padronizado, tá? Aí ele diz que, na letra C, a caixa de diálogo para salvar o texto de um arquivo. A letra D diz que a caixa de diálogo do diálogo fonte para alterar a formatação de caracteres. Eu acho que eu esqueci do atalho aqui. Eu só coloquei ele pronto. Para vocês apareceu aí, né? Para vocês tá de boa aí, né? Para mim não tem, não. Na minha atividade não tem falta de informação. Nem respondi essa. Tem não? Deixa eu ver aqui. Então, foi o estagiário que esqueceu. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui no... É. Vamos deixar essa aqui anulada, tá bom, Cláudio? Viu, viu, demais? Realmente aqui ele não colocou aqui o atalho aqui, tá? Acho que quando copiei do curso. Pronto, depois Isso, tu Fernando. explica. Não foi o atalho. Não foi o atalho, tá? Então essa aqui a gente vai deixar anulada. Depois tu Depois eu explica passo lá para vocês aí de boa. dela. Isso, depois eu coloco o atalho dela, tá? E foi bom acontecer isso, porque isso pode acontecer na prova, né? Aí isso pode acontecer, né? Tudo pode acontecer no concurso, ok? Está sem o atalho a questão 3 aí, tá? Como é que você vai saber qual tá atalho tal, né? Como é que vai saber? Não dá para saber. Então vou deixar aí, depois a gente bota anulada, tá certo? Bota anulada e no final a gente vê aí, beleza? Vamos para a questãozinha 4, que diz o seguinte: o site de uma banca de concurso público fica fora do ar por 6 horas, devido a um ataque cibernético que efetua excessivas requisições de conexão por segundo de múltiplas partes do mundo, fazendo com que o servidor web seja derrubado. Acabamos de ver isso aí na questão 2, no item 3, quando eu falei DDoS, ataque em massa. Então, pode acontecer isso no concurso? Pode, com certeza. Você responder a questão 1, na questão 8, se referir àquela questãozinha 1 e você já matar a charada. Então, quando a gente aprende, né, acabei de explicar para vocês, uma questãozinha dessa, quando você diz assim, o site de uma banca de um concurso ficou fora do ar por 6 horas devido a um ataque cibernético, que efetua excessivas requisições à conexão por segundo de múltiplas partes do mundo. Então, você já lendo assim já sabe, múltiplas partes do mundo, ataque em massa, DDoS. Também no concursozinho, ó, você não perde tempo lá. Beleza? Ataque DDoS. Ransom não pode ser, porque a gente aprendeu que ransom é o ataque que pede resgate. Beleza? Vírus não pode ser, porque vírus é o quê? O nome já disse, tá? É um código malicioso. Spamware também não pode ser, porque não é ataque em massa, e sim é um espião, é um arquivo só espião. Beleza? Então vamos para a próxima aqui. Vamos para a próxima. Quinta questão fala o seguinte, na quinta questão, que... Cadê o mouse? Na quinta questão fala o seguinte, que um endereço MAC também ele é conhecido como endereço de hardware Ethernet, ok? Endereço de hardware ou endereço físico. Assinale a alternativa que apresenta o endereço MAC. Então, recapitulando nossas aulas, eu disse a vocês que o endereço MAC, como eu disse aí, o endereço MAC pode ser o endereço de um hardware de internet, pode ser o endereço de um hardware ou endereço físico, tá? Então, o endereço MAC, como eu disse para vocês em outras aulas, é como se fosse o CPF, o chassi de um carro, tá? O chassi do carro, ele é intransferível, né? Se você levantar o tapete, tá lá o chassi do carro. Se aquele chassi for raspado ou for regravado, a polícia sabe se o carro for preso. Então, se todo tempo você levantar ali o tapete e botar lá o chassi do carro, vai dar todas as características do carro. Mesma coisa o CPF. O CPF seu é intransferível, né? Fulano faleceu. Aí a mídia diz assim, cancelaram o CPF. Por que cancelaram o CPF? Porque se uma criança nascer, não se coloca aquele CPF na criança, porque fulano morreu. Mesma coisa acontece com os MEC, eles são gravados, tá? E uma vez gravado, sempre será daquela placa, sempre será daquela situação. Então, o que é que ele diz?
ele diz assim, assinala a alternativa que apresenta o endereço MAC. E aí, ó, na primeira ele aparece aí, 12, 2.34, 2.56, 2.78, 2.9A, 2.BC. Na letra B, ele aparece assim, 10, 0, 10.0.0.5. Na letra C, ele já aparece aí um número bem grande aí. Na letra D, ele diz que é 192.168.0.5. Na letra E, ele também dá uma analisada que você fica meio perdidão. Aí. Mas vamos lá. Se liga só. O que é que diz a regra do MEC? Diz o seguinte, que o MEC ele é composto por 48 bits, ou seja, geralmente ele é representado com 12 dígitos hexadecimais, separado por dois pontos, ou hífens, ok? Ou hífens. Então, se você analisar aqui, o que mais se encaixa para você aí significa a letra A, porque ele diz 12, 34, 56, 78, 9 e BC, tá? Se você analisar a letra E, ele já começa com GX, né? Ah, mas não tem 12 caracteres? Mas não são hexadecimais, tá? Então, essa é a regra do MEC. Beleza? Ele é composto por 48 bits, geralmente representado em 12 dígitos hexadecimais. Beleza? Separado por dois pontos ou por hífen. Fechou? Anotaram aí? MEC ele é composto por 48 bits e ele geralmente ele é representado em 12 dígitos hexadecimais. Separado por dois pontos ou pelo hífen. Fechou? Então, nossa questãozinha 5 aí é a letra A. Beleza? Aí vem aí a questãozinha 6, que ele diz o seguinte aí, que Ana, ela está gerenciando um orçamento mensal em uma planilha eletrônica e deseja calcular a média dos gastos de cada categoria para melhor controle financeiro. Ponto. Aí fala o seguinte, que ela possui uma coluna com os valores dos gastos. E diz o seguinte, para calcular a média desses valores corretamente, Ana deverá fazer o quê? Aí a letra A diz o seguinte, que Ana deve aplicar a função de soma, né? E dividir o resultado pelo número total de entradas manualmente. A letra B, ele diz que Ana deve usar a função do mínimo, né? E do máximo, para encontrar a média dos valores calculados a média manualmente. Na letra C, diz que Ana deve utilizar a função de média para calcular a média dos valores da coluna especificada. E a letra D diz que Ana deve inserir os valores em uma tabela dinâmica e usar recurso de resumo para obter a média. Se essa questãozinha caísse para vocês agora, vocês marcariam convicto ou vocês chutavam? Cláudio, o que é que tu marcaria nessa questãozinha aí? Qual a letra que tu marcaria? Essa questão aí foi que eu fiquei com dúvida, né? Que eu tinha marcado aqui letra C. Certo. Mas quando eu fui conferir, aí deu um gabarito totalmente diferente aí. Tu conferiu o gabarito na internet? Foi. Aí Se for, deu um se for, no, gabarito. se foi no que concurso, lá eles marcaram errado, mas depois eles fizeram a correção embaixo. Não, foi no que concurso mesmo. Se você olhar lá nos comentários, eles fazem lá uma correção lá. E lá eles marcaram a letra A. Uhum. Não foi isso? Deixa eu Só ver que é o aqui. seguinte, essa questão, o que é que ela fala lá? Que Ana está gerenciando um orçamento mensal em uma planilha eletrônica e deseja calcular a média dos gastos de caixa de cada categoria para melhor controle financeiro. E diz que ela possui uma coluna com valores dos gastos. Para calcular a média desses valores corretamente, Ana deverá, aí 2 pontos, né? Então, o que acontece? Lá, eles marcaram a letra A, né? Muita gente, os alunos marcaram a letra C. E aí disseram que era errado. Quando você tenta resolver a questão lá, eu disse que está errado, lá no que concurso.
Mas depois eles fazem uma correção. Que teve um dos alunos lá no comentário que disse que está errado. E ele pede lá para o pessoal consertar. E aí depois eles consertam. Depois eles consertam lá, botam lá uma notazinha lá. Então é o seguinte, o que é que a regra diz? Na letra A é o seguinte, que ela deve, a aplicação da função de soma, é dividir o resultado pelo número total de entradas manualmente, tá? Esse número total aí ficou meio embaçado, Claudão. Ele disse o número total. Não é o número total. Você tem que pegar célula a célula para somar uma por uma, para depois é que ter a média. Não é assim? E ali ele diz ali, pelo número total. Se você analisar a letra C, ele diz que a função média calcula a média dos valores na coluna especificada. É igual aquela que a gente fez lá. Tinha coluna A, coluna B, na coluna C tinha lá. Então, veja a diferença aí. Tá? Na letra C, ele diz o que, de fato, a fórmula média, ela diz. Você tem que calcular a média dos valores na coluna, não no total. Se ligou, Claudio, aí, onde está o errozinho? Não é o total, na coluna. Lá vai dizer assim, coluna A tem 10, coluna B tem 10, coluna C tem 10. Aí você vai somar os três, e vai somar 30 dividido por quê? Por três colunas. Tá? Então, aí onde entrou a diferença, porque na letra A ele diz que você deve dividir o resultado pelo número total de entradas manualmente. Ele não fala em colunas. E a gente sabe que para saber da média, a gente precisa pegar quantas colunas a gente lá está na fórmula. E na letra C ele diz isso. E para calcular a média dos valores na coluna específica, justamente. Quando ele diz específico, ele vai dizer assim, de B1 até F1. Ele vai dar quantas colunas? 1, B, 2C, 3D, 4F, 5E. Então, ele vai especificar a coluna. Então, esse foi o errozinho aqui da letra A. Essa é a resposta correta. A letra A, ela deixa esse vago aqui. E aí, justamente, dificulta, né? Porque você está naquela mente, pá, eu aprendi aqui a média, eu tenho que somar e depois dividir. Aí você vê aqui uma somazinha, aí você marca ela lá. Mas aqui ele disse, você tem que somar, dividir o resultado pelo número total. Aí esse número total deixou embaçado. Entendeu, Cláudio? Não é o número total, é os valores das colunas. E aqui ele disse aqui, ó, valores nas colunas. Então, ó. Matou a charada, Cláudio? Lá quando eu estava respondendo, eu tinha marquei letra C, aí o gabarito é totalmente diferente. Eu achei, como assim? Mas eles fizeram uma correção lá. Fizeram uma correçãozinha lá. Beleza? Darlan, marcou essa daí, Darlan? Bolacha, Danilo? Sim, eu marquei essa daqui. A C. A letra C também. E. Algo que eu achei muito sem sentido. Então, se você tem que categorizar, e aí eu fui para a coisa que eu faço no trabalho, né? Se você quer fazer a média das coisas, você tem que fazer por categoria, tem que organizar, porque se você fizer no todo, dá errado. Dá errado, justamente. E é justamente quando o que a letra A diz, né? No todo total, né? De lá, o total de entradas. Aí a letra C não, ele especifica valores na coluna específica. Tô de bola. Beleza. Vamos embora, vamos para a próxima. Diz o seguinte: o armazenamento de computador de um funcionário público, tá, está cheio de arquivos e precisa de aumento de memória não volátil. Nesse contexto, o periférico que pode ser utilizado para esta expansão é o... Quando ele fala aqui, meu povo, em não volátil, o cara que é safro já matou a questão. Já matou a questão, tá? Não tem nem por onde correr essa daí. Porque essa aí, ele disse assim, vou dar a você. Porque ele fala, o armazenamento de computador de um funcionário público está cheio de arquivos. E ele precisa de aumento de memória não volátil. Não volátil. Nesse contexto, o periférico que pode ser utilizado para esta expansão é o A. Aí ele diz, CPU. Bom, você sabe que CPU não tem armazenamento no CPU. CPU é o processador, é a unidade central de processamento. Então, se você tem um Core i3, eu tenho um Core i3. Eu posso aumentar aqui, você pode botar um Core i5, você pode botar um Core i7, um Core i9.
Só que aquele córeo vai sair do soquete e vai entrar outro. Não tem como expandir. Né? E aí ele quer que aumente, né? Porque ele precisa aumentar, que o número dos arquivos deles aumentaram. Então, ó, a letra A você já descarta. Aí ele fala memória ROM. O que é que a gente aprendeu? Que memória RAM são leitura de dados, que são gravados pelo fabricante. Ah, professor, mas ele é não volátil. Ele é não volátil, só que ele é gravado pelo fabricante. Quando eu digo que ele é gravado pelo fabricante, aí você vai entender que são aqueles chipzinhos que ele parece uma aranha com as perninhas, tá? E ele está soldado na placa. Então ali também não tem como eu expandir mais nada. Foi gravado pelo fabricante, né? Então não tem como. Aí ele diz o seguinte, que ele fala aí que é o pendrive. Pendrive é a memória flash. Não tem como eu aumentar a memória do pendrive. Tem como eu comprar outro pendrive. O meu é de 8. Eu compro de 16, pô. Compro de 32. Compro um de 70 e pouco. Pronto, não tem. Então a gente também já descarta isso aqui. E aí a letra dele diz que a memória é RAM. E a memória RAM a gente aprendeu que é uma memória de armazenamento de dados temporários, né? Ou seja, é uma memória volátil. Então, tudo que a gente está aqui fazendo aqui, quando desligar o computador, perdeu as informações, tá? Pessoa, não entendi não. Como é que perde as informações? Pelo seguinte, não são informações gravadas pelo fabricante. O fato de desligou o computador, perder informações, não quer dizer que acabou a aula aqui agora, desliguei o computador, aí tá, amanhã quando eu ligar o computador vou ter que instalar tudo de novo porque perdeu as informações. Não são esse tipo de informações. Quando ele fala em dados temporariamente, é o seguinte, são comandos. Eu vou aqui e dou um Ctrl C. Beleza. Digamos que eu deixei o computador a noite todinha ligado. Amanhã de manhã eu digo, puta merda, esqueci de mandar para Darlando. Ele pediu para eu mandar a fórmula e eu copiei e esqueci de colar. Como eu não desliguei o computador, tá? Aquele comando do Ctrl C ele está armazenado na memória RAM. Por quê? Porque os dados são temporários. Agora, se eu reseto o computador ou se eu desligo, aquele comando foi para o saco. Então, quando ele diz que ele armazena dados temporariamente, são esses dados temporários que você dá, tá? Um Ctrl C, não esqueceu de dar um Ctrl V, e ele fica na memória, esperando o próximo comando. É por aí. Então, ó, o que sobrou para a gente aqui, simplesmente foi um cara chamado SSD. Esse sim, tá? Esse eu posso pegar ele e colocar lá no computador do funcionário público. Por quê? Porque está cheio e ele precisa aumentar a memória. Então, beleza. Então, o SSD por lá. Por quê? Porque o SSD é a memória flash. Eu posso aumentar a memória do SSD. De boa. Tá? Meu SSD aqui é 128. Pô, tá muito pouco. Eu tenho muito arquivo. Vou botar uma de 500 e assim por diante. Então, essa também foi uma questãozinha tranquila aí, que com certeza vocês iam desenrolar isso aí. Certo? Na questão 8, diz assim, que o Gmail, ele permite acessar múltiplos recursos via atalhos. Via atalhos. E aí ele te dá aí esse símbolozinho aí, ele te dá esse símbolozinho, ele diz o seguinte, que esse símbolo representa o atalho conhecido como. Quem tem o Gmail e manuseia sempre, tá? Vai entender o que é que esse símbolo significa aí. Aí ele diz, rascunho, não é rascunho. Ele fala programados, também não é programados. Ele fala promoções, também não é. Atualizações, não. Mas esse símbolo aqui, vou até circular ele aqui, lá no seu Gmail vai se tornar o quê? Representar o importante. Professor, nunca parei para prestar atenção. Meu filho, do lado esquerdo do seu e-mail, se você quiser, você vai ver que tem esse símbolozinho com várias cores. Então, você pode configurar lá para botar, tipo assim, toda vez que chegar uma mensagem aqui de concurso público, eu quero esse íconezinho vermelho, que é um alerta. Toda vez que eu ler a mensagem, que já fui lida, já entendi, já respondi àquela pessoa, vai ser rosa. Toda vez que chegar com uma promoção de pacote de estudos, de rateio, quero que fique verde. Então, ele fica lá direcionando. Então, esse símbolo aí significa o importante dentro da caixa postal. Beleza? Esse é o importante dentro da caixa postal. Anotem aí. Aí vamos aí para a questãozinha de número 9, que diz o seguinte. Questãozinha de número 9. Que um assistente administrativo, ele recebeu a tarefa de organizar o estoque da empresa.
por meio de uma planilha lá do Excel, resultando na tabela a seguir. Aí ele colocou a tabela aí, com 3 colunas. A coluna A, ele colocou que era material. A coluna B, ele botou que era quantidade. E a coluna C, ele disse que era o valor unitário. Tá? Então, na coluna A, ele disse que tinha caneta azul, caneta preta, caneta vermelha, caneta verde e caneta rosa. Na coluna B, ele colocou a quantidade. E na coluna C, ele colocou lá os valores. Aí ele diz o seguinte aí. Aí ele diz o seguinte. No caso em questão, para calcular a média dos valores das canetas, certo? Ele poderá recorrer à fórmula. A fórmula. Então, o que é que ele disse aí? Se você olhar aí, na letra A, ele fala assim, soma. Aí ele fala soma. Aí ele abriu parênteses, aí ele botou C1, mais C2, mais C3, mais C4, mais C5 e mais C6, tá? Aí, ó, quando ele botou aqui C1, já errou, porque C1 não tem valor, não tem valores, tem um nome, valor unitário. Então, essa aqui eu vou descartar, beleza? Na letra B, ele diz o seguinte, soma. Se você analisar, não tem os parênteses. Cadê o parente aqui? Não tem. Então, ó, descarta. Na letra C, ele botou média. Também não tem parênteses. A fórmula está errada. Não tem parênteses. E a forma correta para essa questão, quando ele diz assim, no caso em questão, para calcular a média do valor das canetas, ele poderá recorrer a qual forma? Aí você vai ver que ele diz ali, ó. Já dou um toque para tu, Cláudio. Aí ele diz o seguinte aí, soma, tá? Soma. Aí ele diz C2 até C6. C2 até C6. Então, ó, C2, C3, C4, C5, C6. Fechou o parênteses. Então, eu tenho 5 valores. 5 valores. Dividiu por 5. Ok? Fala, Cláudio. Mais ou menos eu acho que eu sei o que tu vai perguntar, mas pergunta. Deixa eu perguntar aqui. Então, na verdade, essa questão, só analisando aqui, ainda dá para responder. Mas, na letra aí, o C6, ele está dividindo o C6 por 5, não é isso ou não? Aqui na letra D? Lá no finalzinho da letra A aí. Ele botou aqui. Direto. Mas se você analisar a questão, a letra A, ele já começou errado quando ele C1, né? C1 não tem valor, não. Tem nome aqui. C1. Entendeu? Era essa a dúvida? Era só isso mesmo, essa pergunta. Essa C1 aí matou. Se você analisar também a letra C, ele bota C1 também aqui, ó. Até C6. Aí ele errou quando ele botou C1 e ele não fez, nem abriu nem fechou o parênteses. Foi errado também. Os demais, tudo certo aí? Darlando, Bolacha, Danilo, tudo tranquilo? Beleza, show de bola. Vamos embora para 10, que diz o seguinte. Que no Microsoft Word, a inserção de índice e ilustrações, tá, é realizada clicando na seção. Tá? Quando ele fala seção, meu povo, muitos chamam de aba. Aquelas abazinhas, página inicial, layout, entendeu? E assim por diante. Então, quando ele fala seção, também pode ser considerado como aba. Então é o seguinte, ele diz que lá no Word, né, você pode inserir um índice, tá? Aí é a inserção de índice e ilustrações. E é realizado clicando em qual seção ou em qual aba, ok? Aí ele fala aqui, ó, exibir, referências, ajuda ou design. O que é que vocês marcariam aí? Alguém se arrisca? Vamos lá. Você que para você colocar inserção, tá, de índices e ilustrações, onde eles estão lá, é na aba ou na seção
referência. Então, lá dentro de referência, você clicar lá no seu Wordzinho, referência, ela vai estar entre a sua esquerda vai estar layout e a sua direita vai estar correspondente. Beleza? A referência vai estar no meio. E dentro da referência, além de inserção de ilustrações, você vai encontrar sumário, notas no fim, nota de rodapé, bibliografia, citações, estilo de fonte e assim por diante, tá? Então, quando ele disse lá inserção de índice, já ficou mais fácil para a gente, né? Então, referência. Beleza? Então, a referência vai estar lá entre layout e correspondente. Beleza? E dentro dela você vai encontrar lá nota de fim, rodapé, sumário, citação, estilo, bibliografia, tá lá tudo lá, guardadinho lá. Fechou? Essa daí também de boa, certo? Vamos para a questãozinha aí, número 11, que ele fala assim. Em uma rede local, e ele já disse, LAN, tá? O protocolo utilizado para atribuir endereço IP automaticamente aos dispositivos conectados é conhecido como. Essa aí é batata. Essa aí vocês já fizeram várias vezes e eu disse assim a vocês nunca mais vão esquecer porque vocês vão lembrar de Darlando, tá? Darlando é o cara que quando chega na pelada do zoar dentro, é o cara que pega os coletes e diz, toma aqui fulano, toma ciclano, toma beltrano. É o cara que distribui os coletes. Então, quando ele disse que em uma rede local, LAN, o protocolo utilizado para atribuir o IP, né? Ou seja, conectei aqui meu celular na rede aqui do escritório de Danilo. Qual é o Wi-Fi, Danilo? Tá aqui, professor, o QR Code da Wi-Fi? Estou aqui na Wi-Fi de Danilo. Automaticamente, ganhei um IP. Ou seja, ganhei um colete. Cheguei na loja da Ciclomotos. O que é que eu faço? Eita, bolacha, trocou a senha? Troquei, professor. Bota aqui a senha, vou me dar o QR Code. Ganhei um IP. Então, lembre-se que o cara que distribui os IPs é um Darlando da vida na pelada, tá? Então, é um cara chamado DHCP. É o cara que distribui os coletes. O DHCP não distribui coletes, sim distribui os IPs. Beleza? Então, essa daí também, tranquilo. Lembre-se sempre do nosso companheiro aí, Darlando Barros. O cara que distribui os coletes na pelada do zoadento. É o pelada de zoado. Essa é antiga aí, viu? Vamos embora. 12ª questão diz o seguinte, que o alinhamento e o recuo de um texto presente na ferramenta documentos lá do Google Docs, ela é definida clicando em. E aí ele dá uma mexida aí nos neurônios do cara, né? Aí o cara diz assim, pô, realmente, eu mexo no Google Docs, no Google Planilha, nunca me liguei onde está esse alinhamento e recuo, né? Ele diz aqui, ó, o alinhamento e o recuo de um texto presente, tá? Na ferramenta do Google Docs, e ó, do Docs, ela é definida clicando aonde? Clicando aonde? Aí ele diz o seguinte, lá em arquivo e depois alinhar e recuar. Aí ele diz em editar, alinhar e recuar. Aí ele diz em formatar, alinhar e recuar. E inserir, alinhar e recuar. Em ferramentas, alinhar e recuar, tá? Se você analisar aí, meu filho, minha filha, quando ele diz que eu estou lá dentro do Google Docs, tá? Ou seja, eu estou nas nuvens, acessando lá o meu Google Docs lá. Então, se eu estou acessando o Google Docs e eu quero, como ele disse ali, ó, eu quero alinhar e recuar o meu texto. Então, o que é que eu faço? Quando eu digito todo o texto, tá? Porque a gente aprendeu, muita gente assim, vai clicando, vai digitando. Errou uma palavra, já para, isso é perder tempo. Ninguém faz isso mais, tá? Por exemplo, Darlando vai fazer a pauta dele de sábado lá. Tá digitando lá. Ele vai digitando, tá? De todo jeito. O que é que ele faz no final para ficar bonitinho, para ele apresentar lá e a chefia diz assim, tá aprovado, pode apresentar sábado do programa. Quando ele termina de fazer isso, o que é que ele faz? Ele formata todo o texto e ele coloca do jeito que a rádio quer, com os protocolos da rádio, né? Então, ó, quando ele diz que ele alinha e recua, ele simplesmente está dizendo que ele precisa formatar o texto. E aí diz, formatar, alinhar e recuar. Ok? Essa foi tranquilo. Se você não soubesse daí, mas pela a pergunta, dizendo que é lá no Google Docs, alinhando e recuando, você já
Digitou o texto, negão. O que é que você vai no final? Vou formatar. Ah, vou colocar em negrito aqui essa letra, vou colocar essa aqui de rosa, vou colocar essa de vermelha. Estou formatando meu texto, do jeito que eu quero, deixando a minha cara. Tá? Você não pode dizer que é arquivo, você não pode dizer que é editar, você não pode dizer que é inserir, né? Porque você tem o texto está formado lá, está dentro do Google Docs. Beleza? Natália, aí, deu certo? Vai entrar? Natália tá só caindo, acho que é a internet dela. Aqui tá ruim a internet de pesquisa. Beleza? Vamos embora. A 13ª questão diz o seguinte, que em uma videochamada em andamento pelo Google Meet, que é o que está acontecendo aqui nesse momento, o organizador aperta o botão aqui, ó, cadeadozinho, tá? O cadeadozinho. O cara apertou aqui o cadeadozinho. Aí ele diz o seguinte, é correto afirmar que será ativado a funcionalidade de. Então, estamos aqui, né, nossa aula no Google Meet, e aí, como ele diz ali, que eu, como organizador, clico aí no botão desse cadeadozinho. E diz que quando eu aperto esse cadeado, o que é correto afirmar? Que será ativada a funcionalidade qual? E aí a letra A, ele diz o seguinte, na letra A, que será ativado manter a chamada em sigilo. A letra B, ativar a legenda. A letra C, detalhes da reunião, tá? A letra D, aí, atividades. E a letra E, controle do organizador. O que é que vocês acham aí? Vocês que toda hora estão aí no Google Meet aí. Já se depararam com esse cadeadozinho que fica aqui no cantinho? Aqui, ó, bem no cantinho. Alguém arrisca aí? Bom, Eu marquei controle do organizador. Marcou qual? Controle do organizador. Organizador. Certo. Alguém mais aí? Bolacha, Danilo, Balando? Alguém se arrisca aí? Ninguém? Beleza. Ó, como disse nosso amigo Cláudio, se você parar o mouse de vocês aí em cima desse do cadeado, ele mesmo já está dizendo que é o controle do organizador, ou seja, se eu clicar aqui nesse cadeadozinho, aí eu digo assim, ó, não quero que ninguém converse nem fale. Eu bloqueio o microfone do pessoal. Ó, eu quero desbloquear só isso aqui. Então, justamente, é por esse cadeado que eu tenho um controle de toda a reunião, de toda a aula, tá? No caso da gente aqui, eu nunca ativei esse cadeado, nem nunca vou ativar, porque a gente tem que justamente trocar ideias aqui, né? Você tem que levantar a mão, tem que parabenizar, tem que reclamar, tem que perguntar. Então, geralmente isso acontece aqui quando o cara faz uma reunião, por exemplo, a empresa que eu trabalho é multinacional. Então, a cada 2, 3 meses, o cara geralmente, quando tem alguma coisa, ele faz uma reunião no sábado pela manhã. Então, é tudo assim. A câmera de todo mundo é bloqueada, que o organizador bloqueia, o microfone está bloqueado. Aí, no final, ele diz assim, pessoal, depois de 1 hora e pouca de treinamento, no final, eu vou liberar aqui e para vocês fazerem a pergunta. Gradativamente, eu vou liberando para o Estado, né? Aí eu vou liberar agora Pernambuco, aí libera Pernambuco. Aí quem tem Pernambuco, tem dúvida, assim, clica na mãozinha, aí ele pergunta. Então, esse cadeado faz toda a diferença na vida de quem está aqui organizando uma reunião, uma aula, tá? Então, como disse aí, vocês viram aí quando passaram o mauzinho, esse cadeado é o controle do organizador. Beleza? Esse cara aqui, ó. Esse cara é o chaveiro, é o cabo da cela. Ele que diz quem entra e quem sai. Fechou? Vamos embora. 14ª questão aí, eu até disse a Cláudio ontem, Cláudio, essa 14ª questão, o cara tem que se ligar, senão o cara se banana todinho aí. Diz o seguinte, considere as células A1 e A2, lá no Excel 2016, certo? Aí ele diz, contam com os valores numéricos 50 e 200, tá? 50 e 200. Aí ele diz, respectivamente. Aí ele fala, a célula A3 contém a fórmula. Aí ele deu a fórmula ali. Aí ele diz, assim, pode-se afirmar que a célula A3 terá como resultado o número inteiro. 26, 100, 125, 150 ou 250. Natália, tu fez essa questão aí? Conseguiu fazer? Eu fiz, mas não sei se está certo, não. Marquei letra D. Letra D, 150. Cláudio, marcou que letra aí? Marquei a D também. A D. Os demais, todo mundo marcou letra D?
Ou alguém marcou com letra diferente? Então vamos lá. Vamos lá fazer. O que é que o cara disse? Que ele tem duas células, né? Duas células. Ele tem A1 e A2. Então, beleza. Então, ó, A1 vale 50, como ele falou aqui, e A2 vale 200. Vale 200. Beleza? Tá aqui nossa fórmulazinha aqui, ó. E boinha. Vamos montar ela aqui. A1 vale 50, né? Aí ele bota aqui mais 200 dividido por 2. Beleza? O que é que a gente aprendeu? Que quando a gente tem uma fórmula de Excel, existe uma regrazinha básica que você não pode fugir dela, senão dá errado. Dalano, clica, sai da reunião e entra de novo. Beleza. Não precisa você reiniciar, não, Darlando. Se liga só. Aí em cima, onde está o endereço, onde tem o Meet, tem Google, você dá 2 cliques nele, vai ficar azulzinho. Aí você, depois de dar 2 cliques, você aperta o Enter. Aí ele, automaticamente, ele atualiza a página. Não precisa você sair, não. Vou esperar você aqui. Deu certo aí, Darlando? Saiu. Era só ele lá reiniciar. Dar 2 cliques e Enter. Bom, vamos dar continuidade aqui, daqui a pouco ele entra. Então, ó, o que é a banca, Cláudio? A gente sabe das regras, né? Né, Natália? A gente sabe das regras. Vocês acertaram. Realmente é a letra D, a 150. Então, Antônio, parabéns. Eu creio que o Danilo também deve ter marcado a letra D. Então, por quê? Porque você já vem numa maratona de exercícios, né? E vocês aprenderam que, numa fórmula de matemática, ó, você primeiro, ó, resolve os parênteses, depois você vê se tem exponencial, depois você vê se tem divisão ou multiplicação. Você aprendeu que, por último, tem adição e subtração. Por isso que vocês marcaram a letra D, tá? Porque você sabe que você tem que repetir aqui os 50, porque a soma é no final. E quando ele diz aqui 200 dividido por 2, 100. Por quê? Porque a regra agora é primeiro dividir. Por isso que deu 150. Mas se você pegar um candidato que não conhece as regras, não faz exercício, não treina, nem tem orientação, sabe o que ele vai marcar? Ele vai marcar simplesmente a letra C. Porque ele vai pegar 50 mais 200, 250. E ele vai dividir 250 por 2, que é 125. E a banca colocou que na letra C tem 125. Então, se pegar um cara bestalhado, como diz o baiano, se pegar bestalhado, o cara se ferra aí e perde uma questão bobinha dessa daí. E eu tenho certeza que vocês não vão errar uma questãozinha dessa como vocês marcaram, 150. Se ligou aí, Cláudio? Que o cara meteu um 125 ali e se o cara não souber da regra, o cara se lasca aí. Foi mesmo, viu? Ó, o cara vai juntar 50 mais 200, 250. Dividido por 2, 125. Tu tinha se tocado nisso, Cláudio? Ou já fizesse direto no automático? Eu não olhei não, fiz direto já. Direto, no automático, né? De boa. Bom. Mas, ó, se pega um candidato que já tá com a cabeça frustrada, já fez redação, o cara nem percebe que fez uma merda numa questãozinha bobinha dessa daí. Bobinha. Beleza? Vamos para a 15ª questão. Que diz o seguinte, a 15ª questão. Ele fala assim para nós, que um órgão público, ele conta com múltiplos serviços rodando na nuvem do Azure. Nesse caso, ele é correto afirmar que o fabricante das soluções em nuvem é ou é quem? Então, a quem ele está se referindo? Que o cara está navegando na nuvem do Azure. Por esses dias aí, se não me falha a memória, foi na aula 2 ou foi na aula 3,
tinha uma questãozinha parecida com essa daí. Justamente falava no Azure, né? Quem era a organização do Azure, né? Deu certo agora aí, Orlando? Tá? Voltou o som de boinha? Aí o que acontece? Aí ele diz na letra A. Eu voltei pelo celular, o computador parou aqui, eu não estava mais te ouvindo, ou se foi que eu mexi aqui, e agora ele parou, foi tudo. Acho que é a hora, ele tá cansado. Amanhã ele volta. Parou, também foi tudo esse freio, para eu botar aqui no celular. Beleza, show de bola. Dalando, então já que você entrou aqui agora, rapidinho eu vou te explicar aqui a questão da 14ª, né? Se você analisar a 14ª aí, que ainda está na tela, tá, pessoal? Eu estava explicando para o menino aqui agora que vocês sabem das regras, né? Tá aqui as regras aqui no canto. Você sabe que primeiro você, dentro de uma fórmula, você tem que resolver o que está dentro dos parênteses. Depois você tem que ver se realmente tem exponencial. Depois você tem que dividir ou multiplicar, e soma e subtração é por último. E aí, se você analisar a fórmula, você vai ver que é 50 mais 200 dividido por 2. E aí, Darlando, eu expliquei para o pessoal aqui, seguinte, que se o cara não conhecer as regras, ele perde uma questãozinha bobinha dessa daí. O que o cara vai fazer? O cara vai pegar 50, vai somar com 200, 250. E ele vai dividir por 2. E quando ele dividir por 2, ele vai marcar a letra C. Mas aí vocês sabem das regras e sabem que os 50 mais vai ser só no final. Primeiro eu preciso dividir, porque na minha regra está aqui. Ele diz, primeiro eu tenho que ver se tem parênteses. Tem parênteses? Não tem parênteses. Tem exponencial? Não tem exponencial. Opa, mas tem uma divisão. Então deixa a soma por último. Então eu dividi ali 200 por 2, 100. Assim, agora eu pego 50 mais e eu achei um 100. Coloquei o 100 ali. Então a resposta é a letra D. Beleza, Dalano? Era essa questãozinha, essa explicação que você acabou de entrar, quando perdeu. Aí vamos para, recapitulando a 15ª questão, quando ele fala, né? Existe um órgão público com contas múltiplas e os serviços estão rodando na nuvem, lá do Azure. Lá do Azure. E aí, nesse caso, o que é correto afirmar que é o fabricante das soluções em nuvem? Aí diz a letra A, Baidu, né? A letra B, Poxa, agora foi Emerson que saiu. Falei, meu. Que loucura. Quero conectar já já de novo. voltei, meu povo. Voltar agora aqui. Caiu agora aqui para mim. Caiu do Darlando, agora caiu agora aqui. Deixa eu botar de novo aqui. Trazer a apresentação de volta aqui. Ei, Darlando. Tu viu, É? Tu viu que a Celpe arrancou um monte de fio de internet por aqui? Tu viu, não foi? Deve Ficou ser os sabendo, internet foi? clandestinos aí que o povo bota. É. Segunda-feira e terça, Arco Verde, Custódia, ficou sem internet. Justamente alguma coisa por conta da chuva, a fibra ótica caiu. Tava mal resenha lá.
Agora, a pesquisa hoje aqui tá canceladinho, um cai danado aí. Tu já entrasse umas 2 foi 3 vezes, não foi, Bolacha? E agora eu caí aqui também. A Eu internet coloquei. daqui de casa caiu. Eu tô usando o dado móvel do celular de painha. E eu tô usando os dados móveis da empresa aqui, pelo da Vivo. E do meu também caiu aqui. Agora eu botei o dado móvel da Vivo aqui. Tá bem que salvou aqui, da empresa. Olha lá, recapitulando aqui, como eu estava dizendo para vocês aqui, a questãozinha. A questãozinha, deixa eu botar aqui o danadinho da caneta. Beleza, aqui. Ó, como eu estava explicando para vocês, né? Sobre o Azure. Aí ele falou ali, e o Azure, né? Quem é o fabricante da Azure? Aí você botou aí, a letra A tem Baidu. Ó, pessoal, o Baidu, ela é uma empresa de tecnologia, tá? Chinesa. E o Baidu ele é conhecido como motor de busca da internet. Então, assim, lá a gente está acostumado no motor de busca só o Google, né? Então, vocês, quando forem baixar alguma coisa, tenham muito cuidado ao baixar coisas que link o pessoal manda para vocês, tá? Você, baixa esse negócio aí, para tu ganhar não sei quanto aí, se tu mandar para não sei quem, essa é babaquice. Cuidado, porque quando se baixa essas situações, você pode instalar, sem perceber, o Baidu, ele é como eu disse a vocês, ele é de uma empresa chinesa, né? Ele é um motor de busca, aí ele bota Baidu, ele bota Ask, ele bota o Babylon, isso deixa a máquina extremamente lenta. Então, cuidado, tá? Então, o Baidu é uma empresa de tecnologia e ele trabalha com, ela é conhecida como motor de busca na internet, beleza? Aí vem a Dell. Todo mundo sabe que a Dell é uma empresa americana. Né? E qual é a função da Dell? Desenvolver, vender, né? Reparar, oferecer suporte a quem? Aos seus computadores, tá? E aí vem a Google. A gente sabe que o Azure não é da Google. O que é da Google nas nuvens é o Google Drive. E aí vem a Amazon, a Amazon, que todo mundo também aqui sabe. Então, a Amazon, além de ter lá o site da Amazon, eles também o quê? Eles oferecem uma plataforma de serviço nas nuvens, que é a famosa AWS, né? Que é a Amazon Web Serviço, que é a AWS. Eles também, essa plataforma da AWS, tem muitos cursos na área de TI, tá? O cara que, por exemplo, tirar uma certificação da AWS, botar no currículo, a turma já olha com outros olhos, porque é muito caro as certificações da AWS. Ele que é muito reconhecido mundialmente, beleza? E aí sobrou para a gente o quê? Que a Azure, né? Que a Azure, ele, quem é seu fabricante aqui, a Azure? Deixa eu botar a caneta que ela saiu de novo aqui, para cá, tá? É simplesmente a Microsoft. Ah, você pergunta assim, professor, mas peraí, agora me embananei todinho, cara. Porque eu aprendi que o serviço das nuvens dela é Google Drive. Eu aprendi que a Microsoft, o serviço dela das nuvens é OneDrive. Aí o senhor falando aí que a Azure, é porque, outra aula eu até expliquei isso para vocês. A Azure, como eu disse aqui, ó, a Azure é como se fosse um terceirizado, né? Um terceirizado lá do OneDrive. E ele diz aí que o órgão público conta com múltiplos serviços rodando nas nuvens do Azure. Então, o Azure é como se fosse um terceirizado lá. Mas o carro-chefe mesmo, que bate de frente à concorrência, é Google Drive, OneDrive. Beleza? A Azure, ela está lá ali como terceirizado, mas tudo é da Microsoft. Fechou? Vamos embora. Na 16ª questão, ele mostra para vocês aí, na 16ª, ele diz o seguinte, que o sistema operacional, aí ele fala, o Windows 11 facilita muito a vida do operador do computador, tá? Neste contexto, indica o atalho do teclado que abre as configurações para que possam ser modificadas. Então, as configurações do computador é aquela engrenagemzinha que tem, né? Quando você muitas vezes não sabe do atalho, você vai aqui no lado esquerdo da máquina, aquele botãozinho da Microsoft, que é o iniciar, que quando você clica ali, tem aquela engrenagem que parece uma catracazinha. E ali é onde vai abrir as configurações. Mas ele está dizendo que o sistema tem um atalho, né? Que tem um atalho. E aí ele diz aí, na letra A, que seria o botãozinho da Microsoft, mais o Ctrl, mais o I. E aí, depois, na letra B, ele diz que é o botãozinho da Microsoft iniciar mais o I, né? Ele tirou o Ctrl. Na letra C,
ele diz que é o botãozinho da Microsoft mais o C, tá? Na letra D, ele diz que é Shift mais C. E na letra E, ele diz que é Ctrl mais I. Então, ó, vamos lá. Vamos por eliminação aqui. De baixo para cima. Ctrl mais I, sabe o que ele vai fazer? Vai fazer nada. Nada. Ok? Aí ele diz que Shift mais C faz o quê? Nada também. Não tem função nenhuma. Ok? Aí ele diz aqui, ó, Windows mais C. Aí eu digo a vocês que o Windows mais C, tá? Esse atalho, ele abre a Cortana, se for no Windows 10. Como a pergunta, ela referiu-se ao Windows 11, então, o Windows mais C vai abrir o famoso copiloto, tá? Porque o copiloto, né, a inteligência artificial do sistema operacional, ele simplesmente, o copiloto substituiu a Cortana. Se o seu computador for um Windows 10, a Cortana vai estar aí. Mas você vai analisar que vai estar os dois, vai estar a Cortana e vai estar o copiloto, tá? Automaticamente, quando foi atualizado o sistema, né, você deve ter recebido uma mensagenzinha dizendo se você quer mudar ou não para o Windows 11. Aí, digamos que você ficou com medo, você diz que não. Mas se você analisar e botar aqui no cantinho, onde tem a teclazinha do iniciar, aí tem uma lupazinha, tem aqui o nome pesquisar, se você botar aí dentro ali, copilote, ele vai aparecer todo coloridozinho, tá? Porque automaticamente ele foi implementado. Então, o Windows o C, ele vai abrir o Cortana. No Windows 10 e no Windows 11 ele abre o copiloto. Beleza? A letra A diz o seguinte, Windows mais Ctrl mais I, né? Então, lá no Windows 11, ele abre as configurações de legendas ao vivo. Então, sobrou para mim, para você aqui, marcar a letrinha B. Tá? B não. A letra B. Windows mais I. Tá? De configurações. Então, vai abrir aí. Beleza? Então, a letrinha B aí. Vai abrir. Fechou? Então, ó. Letra A. Abre as configurações de legenda ao vivo. Tá? Letra C. Se for no Windows 10, abre o Cortana. Se for no Windows 11, abre o copiloto. Letra D, letra E, não faz nada. Não tem nada para essa tecla de ataque. Ok? Vamos aí na questãozinha 17. Essa daí, Cláudio, que eu falei que ia dar um trabalhozinho, viu, Cláudio? Essa sim. É essa aí, né? Tá bem. Ó, vamos respirar agora. Vai dar certo, tá? Vai dar certo. Vamos embora. Diz o seguinte aí na questãozinha na 17. Diz assim. Com base no programa do cálculo do pacote LibreOffice, tá? Ele diz o seguinte, presuma que um usuário digitou no endereço de cela A4. Preste atenção, hein? Ele digitou lá no A4 a seguinte fórmula. E aí ele botou essa fórmulazinha aqui. Bem bonitinha aqui, ó. Bem bonitinho aqui, ó. Beleza? Ele botou aí. Aí ele disse, e logo após ele copiou e colou a forma para o endereço de cela B5. Ele foi lá, estava na A4, ele copiou e colou e jogou todo mundo lá no B5. Beleza? Aí diz, qual é a forma que estará regravada em B5? E ele te dá aí algumas alternativas, A, B, C, D e E. Tá? Então, parece piada, mas é pura verdade. Uma questãozinha dessa, o que é que você precisa saber? Primeiro, você precisa saber contar e saber as letras do alfabeto. Parece piada, mas é assim. Você sabe contar? Sei. Sabe a letra do alfabeto? De A a Z? Sei. Então, beleza. Tudo certo. Dá para resolver. Professor, será que dá? Dá. Porque, vê só. Se liga só. O que é que ele diz? Que você está em que coluna? Na coluna A. Ele não diz lá?
Coluna A4. Então, você está na coluna A. E ele andou para onde? Para a coluna B. Porque ele disse que você copiou e jogou para B. Então, você estava na A e andou para B. Beleza? Então, você está na coluna A e andou até a coluna B. Então, ó, vou botar um desenhozinho aqui para vocês fixarem, tá? Você estava aqui na A, ok? Aí você, ó, caiu na B. Tá aqui, ó. Caiu na B. Beleza? Ou seja, você andou quem? Uma coluna. Não foi assim? Você andou uma coluna. Aí ele diz o seguinte: se você andou uma coluna, logo você vai somar com quem? Com mais um. Com mais um. Então, ó, vou botar aqui para você entender aqui. Se você andou uma coluna, logo você vai somar com quem? Com mais um. Beleza? Essa é o primeiro passo. Vamos recapitular. Primeiro passo, eu vou identificar a minha origem e o meu destino. Ok? Vou mudar aqui para vocês ficar bem bacana. Ó, qual é a minha origem? Estou na cela, na coluna A. Lá no diz em cima, cela A4. Botei aquela fórmulazinha aqui, ó. Tem essa fórmula aqui. Tá? Então, eu achei quem era quem? Minha origem. Minha origem, eu estou em pé na coluna A. Quem é meu destino? Eu vou andar e eu vou cair em pé na coluna B. Então, origem e o meu destino. Beleza? Só para vocês se ligarem. Eu vou apagar aqui para não confundir a galera de seu Schengen. Já tem a letra D ali, né? A galera depois com assistir pode viajar aí. Vou apagar. Para vocês entenderem. Origem, coluna A, destino, coluna B. Um estava na A4 e eu joguei para B5. Até aí vocês entenderam de boa, né? Então é o seguinte. Como eu disse aqui, logo eu vou somar com quem? Somar com mais um. Tá? Então, ó, se eu vou somar com mais um, tá? Eu vou somar com mais uma letra na casa das colunas. Não é isso? Eu vou somar com mais uma letra na casa das colunas. Deu para entender? Vamos recapitular aqui. Entra bem devagar. Ó, você está na coluna A, tá aqui, tá? E você andou para a coluna B. Ok? Logo eu andei uma coluna. Logo, você vai somar com mais um. Tá aqui. Mais um. De boa. Vai somar com mais um quê? Mais uma letra. Mais uma letra. Beleza? Somou com mais uma letra. Aonde? Na casa da coluna. Fechou? Primeiro passo foi dado. Segundo passo. Eu estava na linha qual? Na linha 4. Aqui não diz, ó. Vou mudar aqui a cor. Eu estava na linha 4. Tá aqui, ó. Na linha 4 da coluna A. Certo? Na linha 4 da coluna A. Não é isso? Então, se eu estava na linha 4, então, ó, eu estava na linha 4 da coluna A, beleza? E eu andei, ó, para linha 5 da coluna B. Não foi isso? Estava aqui no 4, andei para o 5. Eu estava no A, andei para o B. Então, se eu estava na linha 4 e desci para a linha 5, quantas linhas eu desci? Uma linha. Não é isso? Então, se eu desci uma linha, logo eu vou somar com quem? Com mais uma linha na casa das linhas. Se ligou? Então, ó, tá aqui, ó.
Logo, eu vou somar com mais uma linha. Mais uma linha. Se ligou? Fechou aí o raciocínio? Então, beleza. Então, o que é que você vai fazer? Vamos aplicar agora os valores obtidos na fórmula, tá? Então, ó. Tá assim, para vocês entenderem. Ó. Fica bem legal para vocês aí, beleza? Então, o que é que eu tenho que fazer agora? Aplicar. Aplicar quem? Os valores obtidos na fórmula. Quem é a fórmula? A fórmula está aqui, ó. Ó. B1 mais cifrão, tá? Mais cifrão e C1, C1. Porra, peraí, deixa eu mudar aqui meu lápis aqui, minha caneta. Vou apagar aqui. Tá bem? Bem de boa. C1 mais D1 mais D1. Beleza? Então lá. Vamos agora. Pessoal, eu estou muito rápido, tá de boa, estou entendendo de boa. Quer que eu recapitulo para a gente finalizar? Tá tudo certo aí. Beleza. Então, ó, eu tenho que andar uma letra, somar com mais uma letra e somar com mais uma linha. Entendeu aí o raciocínio? Então tá a fórmula aqui. Vou mudar aqui a cor para a gente entender agora, o final. Então o que acontece? Eu tenho que andar, se eu copiei, tá? E colei. Então vamos lá. Ó, eu tenho coluna, linha, tá? Coluna, linha, coluna, linha. Beleza? Tranquilo? Então, se eu tenho coluna, linha, eu tenho que, ó, aumentar uma letra e aumentar uma linha. Então, ó, se eu estou em B, eu tenho que aumentar uma letra. B, eu aumento uma coluna, vou para a coluna. C. Não tem que aumentar aqui uma letra? Se eu tenho que aumentar uma linha, se eu estou em 1, eu vou para 2. Beleza? Entenderam aí? Então, ó, eu já elimino aqui, ó. Esse e esse. Ó. Mais. Eu tenho ali um cifrão. Tem um cifrão. Ele está do lado esquerdo. De quem? Da minha coluna. Se eu tenho um cifrão e ele está aqui, ó, ao lado esquerdo da coluna C, eu sou obrigado a repetir tudo isso aqui, ó. C. Eu não posso colocar D, porque esse cifrão, ele congela quem está à sua direita. Então, o cifrão vai estar do lado esquerdo, tá? E logo depois vem C. Digamos que se esse cifrão tivesse depois do C, o C viraria D e eu tinha que repetir o cifrão 1. Eu não podia botar o 2. Porque ele diz que eu tenho que andar uma coluna e andar uma linha. Ou seja, a coluna está onde? Está as letras. Está lá em I. Certo? E a linha. Então, ó, como o cifrão está aqui parado e do lado direito dele está uma letra, eu tenho que repetir ela. Está aqui, ó, cifrão C. Certo? Mais. Sim, professor. Cifrão C. Congelou a coluna C. Só que eu preciso andar quem? Uma linha. Esse 1 vira 2. Você já matou aí. Ó. Letra E. E aqui, ó.
Se é D, vira E. Se é 1, vai 2. Então, ficou igual C2 mais cifrão C2 mais E2. Essa foi um pouquinho meu bizarra, né? Mas a gente precisava aprender essa daí. Então, toda vez que você copiar uma célula copiar uma fórmula numa célula e passar para outra, você tem que ver quantas colunas andou, certo? Vou dar um exemplo aqui para você fechar seu raciocínio e não ficar dúvida. Digamos que você está lá em A4, como ele está lá. E em vez de ser B5, fosse C5. Fosse C5. Então, você tinha dado o quê? 2 letras, que são colunas, né? E você tinha dado 2 linhas. É isso? Estava em A, B, C. Tá? Andou 2 linhas. Então, se você andasse 2 linhas ali, então se fosse B1, ia ser D3. Sacou aí? Aqui, digamos que você tivesse deslocado 2. Então, aqui, B, C, D. Então, esse C aqui era para ser D. Se fosse 1, 2, 3, porque você andou 2 linhas e 2 letras que se referem às colunas. Se ligou? Então, quando você copia e cola, tem que se ligar nisso aí. Se tiver cifrão, do lado direito do cifrão vai congelar a coluna ou a letra, tá? Se for do lado do numeral, que é a linha, a mesma coisa. E assim por diante. Essa deu um pouquinho de trabalho, não foi, Natália? Hein, Cláudio? Tinha feito essa aí, Cláudio? Eu fiz essa. Eu demorei um pouquinho para fazer, mas eu fiz. Agora eu usei outro raciocínio diferente desse que tu usou aí. Aí demorei. Agora que você ligou no raciocínio, você tem que se ligar na quantidade de colunas que você anda de linha. Aí vai alterar lá. Uhum. Danilo, chegou a fazer? Eu não fiz, não. Eu não? Mas agora, Bolacha, uma explicação. Tu acha que se cair outra dessa, dá para desenrolar? Não tem muito o que fazer, não. Você faz, o Cláudio, Natália e os demais, tenta fazer aqui esse esqueletozinho aqui, ó. Que eu fiz, ó. Tá na coluna A, bota uns pontinhos assim, ó. Como se você andando. Aí parou na B. Então, eu tenho que somar com mais uma letra, mais uma coluna. Tá na linha A, 4, andou, parou na 5. Andou uma linha, soma com mais um. Aí você vai se ligar aonde? Aí, depois que você sabe que você tem que andar uma letra, ou uma coluna e uma linha, aí você faz isso aqui, ó. Tem que se ligar na fórmula. Ok? Tem que se ligar na fórmula. Beleza? Se ali, só um exemplo para vocês agora fecharem mesmo. Se ali fosse D, em vez de ser D1, fosse E1, você tem que botar F2. Se fosse, em vez de B1, fosse D1, seria E2. E assim por diante. É só se ligar na letra da fórmula que ele pede. Se você andou uma, acrescenta uma letra. Se você andou duas, acrescenta 2 letras. Com esse bizuzinho dá para você matar de boa aí. Sem perder muito tempo. Beleza? Dalano, velho, te ligou aí? Tem alguma dúvida aí? De boa, né? Foi meio complicado. Para cansar do jeito que eu tô, deu um nó aqui. Eu vou estudar mais essa daí depois. Show de bola. Qualquer coisa, me dá o toque aí no privado, viu? Bora para a 18ª. E diz o seguinte, na 18ª. Que se na ferramenta do LibreOffice Cálculo, tá? Foi inserida a fórmula. Tá ali a fórmulazinha aqui, ó. Igual a média, si, 10 maior que 2, tá? O resultado será. Aí diz 5, 6, 8 ou 10. Claudão, fez essa daí? Danilo? Natália? Sim. Alguém fez? Uhum. Deu conta da tua? Não fiz, não. Fez não? Deu conta da tua aí, Cláudio? Fez não? Deu conta da tua aí, Cláudio? Deu 6. Deu 6? Vamos lá. Vamos ver aí se eu voto com o relator. Olha só. O que acontece? Ele te deu aqui a formulazinha aqui, ó. Deu essa formulazinha aqui, tá? Deixa eu mudar aqui a cor. Pessoal, vou explicar um negócio para vocês. Toda vez que vocês pegarem uma formulazinha dessa e falar assim, média, si,
soma, se e assim por diante. Isso é o famoso teste lógico, tá? Isso é o famoso teste lógico. Vou até botar aqui, para vocês se ligarem. Isso aqui é o TL, é o teste lógico. E o que é que diz o teste lógico? O teste lógico diz o seguinte, que ele vai ter um verdadeiro e vai ter um falso. Ok? Ele vai ter um verdadeiro e vai ter um falso. Se o seu teste lógico, quando você fizer o teste lógico, for verdadeiro, tá? Você já marca o verdadeiro e descarta o falso. Se o teste lógico der falso, você elimina o verdadeiro e preserva o falso. É assim que você vai fazer. Não tem muito que mistério, não. Então, o que acontece? Se liga só aqui. Vou botar aqui para você se ligar. Tá? Então, o que é que a gente tem que ver no teste lógico? Ele diz assim, se, ele abre parênteses, 10 maior que 2 e 10 e 5. Então, no teste lógico, o que é que vai dar? Pergunta a você, 10 é maior que 2? É verdadeiro. Então, se é verdadeiro, tá? 10 é maior que 2. Então, eu vou descartar o 5. Por quê? 10 é maior que 2? É. Se 10 é maior que 2, eu vou preservar aqui, ó. Meu amigão aqui, ó. Verdadeiro. E vou descartar o falso. Digamos que fosse 1. 1 é maior que 2? Não. Você eliminaria o 10 e preservava o 5. Preservava o 5. Então, o que é que eu tenho aqui agora? Eu tenho assim, ó. Minha fórmula agora vai ficar assim, ó. Média. Ó, vai ficar assim, ó. Média. Tá? Vai ficar média. Abril. Vai ficar quem? Vai ficar, ó. 10. Tá ele aqui, ó. E quem? Eita, um feio danado. 10. Ok? Mais 2. Vai ficar assim. Não, peraí. Errei aqui o símbolozinho aqui. Não, pô. Viajei agora aqui. Agora quem viajou foi eu aqui, viu, Dalan? Aqui, pô. Ó. Aqui, pô. Certo? Vai ficar assim. Média, 10 e 2. Por quê? Porque o 5 foi pro saco. Porque no teste lógico, 10 não é maior do que 2? É. Eu preservei aqui o 10 e repeti o 2. Beleza? Aí ele diz o que lá na fórmula lá? O que ele diz lá na fórmula lá? Aí ele diz o seguinte: média 10 e 2. Se eu tenho duas células, eu tenho 10 dividido por 2. Não é a média? Então, ó. O nosso amigo Cláudio achou lá. 6. Foi assim, Cláudio, tu fez? Foi. A média Bom, de 10. duas células, 10 e 2, né? Isso. Dois resultados. Isso dá 12 dividido por 2. Isso, 6. Bolacha, essa daí anotou? Dalan, Danilo, tudo certo aí, anotou? Se ligue, toda vez que tiver o teste lógico, tá? Ele vai dizer no teste lógico, fulano é maior do que cicrano, fulano é menor ou igual a cicrano, ele vai sempre dizer isso, tá? Depois do teste lógico é que vai vir verdadeiro ou falso. E aí você vai marcar. Se no teste lógico der verdadeiro, você preserva quem dá sequência, no caso 10, e depois, que é o falso, você elimina, tá? Foi o que eu fiz aqui. Eu preservei aqui o 10, deixei ele aqui, e repeti aqui, ó, 2. Então, 10 e 2. Por que 10 e 2? Porque tem ponto e vírgula. 10
ponto e vírgula, 2. Então, eu tenho dois resultados que eu preciso da média. Então, tá lá os dois resultados. 10 dividido por 2. 10 dividido por 2. Qual 6? Essas questões, pessoal, confesso para vocês que no primeiro impacto, quando você tenta resolver, dá aquela porra, negócio, você olha assim, caramba, onde danado eu tô aqui, hein? Danado eu tô aqui. Tem nem pra onde é que eu vou aqui, né? Então, ó, pessoal, peraí. Ó, 10 dividido por 2 do terceiro. 10 por 2 é 5. Deixa eu só corrigir isso aqui, tá? Acabei que eu me empolguei aqui. Você nem me corrigiu aí, Cláudio? E, ó, é 10 mais 2. Tinha prestado atenção, mas eu É imaginei que 10 fosse mais 2. 12 dividido por 2. Daqui, ó, são dois valores, 10 e 2. 10 mais 2, 12. Dividido por 2. Agora, bolacha. Era para ter me corrigido. Aqui me empolguei aqui, esqueci de mudar. Quando eu fui agora apagar aqui, eu disse, 10 dividido por 2 é 5, pô. E, ó, se você se ligar, tem um 5 aqui, ó. A banca botou um 5 aqui, ó. Cuidado nesse detalhe, tá? Porque você pode botar aqui, 10 e 2, então eu vou dar, ele quer a média, 10 dividido por 2. E eu perguntei assim, foi assim, Cláudia? Cláudia disse, foi assim que eu fiz. Nem me corrigiu, Cláudio. Beleza? Então agora ficou certo. 10 mais 2 são dois valores, dividido por 2, que é a média. Tá vendo, Darlana? Das besteirinhas que passa e o cara perde uma questão bestinha dessa no concurso, aí fica de fora da posse, pô. Uma questão tira o cara da posse, pô. É foda, tira o cara de tempo. Vamos embora para a próxima. E o seguinte, o caminho mais curto para você visualizar as configurações do processador de um computador com o Windows 10 é clicando com o botão direito no símbolo do Windows. Tá aí, ó. Tá? E em seguida com o botão esquerdo em. Então, ó, se você analisar aí direitinho, tá? Se você analisar direitinho, ele diz o seguinte: o caminho mais curto para você visualizar as configurações de um computador com Windows 10 é clicando com o botão direito no Windows, no símbolo do Windows, tá? E em seguida com o botão esquerdo em. Então, esse botãozinho aí é esse que você tem aqui no cantinho, ó, né? Do Windows 10. Tanto que ele diz aqui, ó, o Windows 10. Quem tem um Windows 11 já, ou ele já atualizou, ou comprou um computador, vai notar que esse botãozinho agora fica centralizado. Fica centralizado. Então, quando você clica com o botãozinho direito lá, tá? Como ele diz ali, ele quer que mostre as configurações. Então, quando você clicar lá com o botãozinho direito lá, em cima desse rapaz aqui, logo em sequência você vai lá em sistemas. No sistemas, ele vai mostrar a você as configurações desse cabinho aqui, ó, do processador. Beleza? Show de bola? Essa aí foi de boa demais. E essa aqui, para finalizar aqui, de boa, tá? Essa aqui é tranquila, tranquila. Diz o seguinte, que o texto da figura foi digitado lá no editor do Write, né? Da plataforma, do pacote da suíte LibreOffice, certo? E ele diz que tem sido realizados os procedimentos descritos a seguir. No item 1, ele diz o seguinte, que o título foi criado com o nome Brasília 2023. Você vê que Brasília está destacado, né? A partir do uso de uma ferramenta que permite customizar uma caixa de texto com opções específicas e que disponibiliza modelos padrões de texto para inserir em um documento e possibilidade de que sejam editados pelo usuário. O item 2 diz o seguinte, que ao texto foi utilizado um recurso que destacou a letrinha E. Tá aqui a letrinha E, aqui, ó, destacada, como ele se refere aqui, ó. Como ele se refere. Conforme indicado na figura. Beleza? E aí, o que é que ele diz para a gente? Que a ferramenta em 1 e o recurso em 2 são conhecidos, respectivamente, como. Ele te deu aí, ó, na letra A, que é o Smart Word e Capitular, tá? Na letra B, ele diz que é Fonte Work e Capitular.
Na letra C, ele diz que é Smart Work e taxar. E na letra D, ele diz que é Fonte Work e taxar. Então, meu povo, ó, lembre-se que lá em cima ele diz que o editor é de quem? Do Write. Do pacote livre, do LibreOffice, tá? Se ele fala que esse editor fosse o Word, ele tinha que dizer que era do Word, do pacote Office, e dizer a versão 365, 2019, sacou? Então, se fosse no Word, tá? Esse recurso ia se chamar Word Art. Word Art. Beleza? Como ele está dizendo que é LibreOffice, se é LibreOffice, ele vai ser chamado de Fonte Work. Beleza? Fonte Work. Então, já vou eliminar aqui a letra A e a letra C. Sobrou B e D. E ele diz aí que no item 2 que o texto foi utilizado um recurso que destacou a letra E. Ficou bem grandona. Então, se ela ficou bem grandona, ela está no início de quem? De um capítulo. Você vê que o E está no início do capítulo aí, ó. Em 1923, José Bonifácio, o E está bem destacado. Se ele está no início de um capítulo, ele está quem? Capitulando. Então, ó, letra B. Tá? Aqui, ele, fonte work, ele utilizou um recurso, e aqui ele destacou no início de quem? De um capítulo. Então, ó, o fonte work, ele cria quem? Objetos, né? Ele é um recurso que ele cria objetos, tá? O capitular, ele é um novo quê? Um novo capítulo, tá? Ele se destaca no início lá do capítulo. O taxar, todo mundo sabe, né? Que o taxar, ele tem a função de quê? De eliminar, né? Pois ele foi substituído. Então, assim, os advogados que estão no grupo aí sabem o que eu estou dizendo. Quando numa lei aparece a lei e aparece aquele risquinho no meio, significa que ele foi o quê? Que ele foi removido, substituído, que ele foi taxado, né? Por isso que se você estuda para concurso, mas o meu material é do ano passado, é bom aquela lei, você sempre entrar no site do Planalto. E no site do Planalto vai estar atualizadíssimo. Possa ser que o seu material, você estuda e acha que está abalando, quando você atualizar lá no site do Planalto e baixar, você vai ver que aquela lei, ela foi substituída, está lá taxado, beleza? E assim por diante. E o Smart Work, como ele diz lá em cima, ele trabalha quem? É um trabalho inteligente. É um trabalho inteligente. Beleza? Então, ó, o primeiro recurso foi fonte work, porque ele se referiu ao write. E o segundo recurso, ele capitulou, ele foi capitular, porque ele está no início do capítulo. Tranquilo, meu povo? Então, ó, tirando aquela questãozinha que está no logo, vou botar depois para você o atalhozinho lá, mas a princípio está anulada aí a questãozinha, tá? Beleza? Está anulada. Isso é bom porque isso pode acontecer no concurso para você não ficar, eita, cadê aqui a forma? O cara não botou a forma, pô, não perde tempo. Vai lá, bota uma anulado porque foi um erro de gráfico, alguém esqueceu de digitar e assim por diante. Tá tranquilo? Então, ó, mais uma vez, pessoal, valeu, obrigado por vocês terem compreendido. Ontem, como eu expliquei, Darlan, no início, teve aquela movimentação em Salgueiro, eu sabia que estava só o pó da rabiola. Beto disse que estava na correria lá, que não estava nem fechando o portão do motel, disse que era o povo entrando e saindo, né? Aí, Claudio também estava cansado. Aí, a menina dele estava lá também, no pé dele lá, não deixava ele estudar. Pronto, aí, para dar aula 1 ou 2, é melhor dar todo mundo. Então, deu bom que todo mundo descansou, dormiu, tá tranquilizou. Tá melhor hoje, Darlan? Tá de boa hoje? Tá tudo certo. Rapaz, hoje eu já tive que chegar em casa nesse instante, pô. A comunicação, ela não para. Ela tem que estar com todo mundo. Daí, meu velho, tá tendo um negócio do Maio Amarelo, tem uma conferência na